Senhor presidente, senhor senador José Serra, senhoras senadoras Marta Suplicy e Ana Amélia, agradeço em nome da Interfarma o convite, a oportunidade desse debate, que é extremamente fortalecido pela presença de figuras da seriedade e da honestidade intelectual do Dr. Jarbas e da doutora Clarice. Os fatos de ontem à noite talvez pudessem indicar a desnecessidade desse debate, porque esse é um debate sobre o funcionamento da Anvisa e a Câmara dos Deputados ontem à noite aprovou um projeto que talvez torne desnecessário existir a Anvisa, já que ontem à noite foi aprovado que pode ser fornecido uma substância que não é medicamento. Portanto, não haverá mais pedido de registro, não haverá mais fila e não haverá mais a necessidade de a CAS discutir esse problema. Eu tomo a liberdade de começar por aí, porque considero que o Senado da República terá a extraordinária tarefa de promover uma reflexão que, se de um lado precisa contemplar o caráter emotivo e solidário e fraterno e humano, e quem fala já teve 2 diagnósticos de câncer, por outro lado precisa considerar o rigor científico e ético, sem o qual tudo é medicamento ou nada é medicamento. É para todos os medicamentos ou só para aquele do câncer? Por enquanto é aquele. Bem, passando então ao que era o assunto original, eu gostaria de registrar que a Interfarma tem 56 empresas associadas, elas representam 52% do total do mercado farmacêutico, com presença nos diversos segmentos de produtos. Isso significa que temos presença e experiência nos diversos tipos, doutora Luísa, me ajuda, nos diversos tipos de produtos, o que nos permite fazer comentários não necessariamente acertados sobre as nossas experiências com a Anvisa nesses diversos tipos de produtos. O que a gente tem como balanço na questão dos prazos para registros? E aqui quero fazer uma preliminar. Apesar do clima de fla-flu que se instalou no país, eu gostaria de perguntar se a gente é obrigado a absolver ou condenar aqui a Anvisa, ou se pode fazer um exame preocupado em sugerir melhoras que partam do pressuposto de que há coisas boas e coisas não boas. Presumo que seja a segunda. Sendo a segunda, há que considerar, em primeiro lugar, uma comparação de 12 meses contra 12 meses nos últimos 24. Houve uma despiora no registro de biológicos novos. Eram 600 dias, passou a 444. Eram 692 nos novos, passou a 466. Os similares de 1.344 a 1.278. E os genéricos de 1.033 aumentou mais 60 para 1.093. Então, ponto 1, os prazos são insuportavelmente longos. Ponto 2, eles despioraram nos últimos meses. Quando se examina agora o mês de fevereiro, e esses dados são de ontem, no mês de fevereiro aí estão os registros concedidos. E nos últimos 12 meses, considerando fevereiro, o prazo de biológicos 444 dias, biológicos por uma via 1.176 dias, PDP 125, sintéticos novos 466, similares 1.278 e genéricos 1.089. O que estabelece aí uma situação curiosa, porque os genéricos e os similares são os que demandam uma análise mais simplificada e que, em princípio, envolvem menos risco. Menos risco e mais simples, mais tempo. Os mais complexos, até porque são menos tempo. Como se diria na nossa terra, senadora Ana Amélia, algo ai. E isso cria alguns casos emblemáticos. Não há citação do produto por razões de ordem ética, mas se a comissão, de forma confidencial, desejar, eu os tenho disponíveis. Um produto para doença rara aguarda 7 meses até entrar em análise.
Questão. A Anvisa considera os prazos do dia em que o processo chega ao técnico. Nós consideramos o prazo do dia em que o pedido, como em qualquer repartição pública, entra no protocolo. É assim no judiciário, é assim no executivo, é assim no legislativo. Então, aguardou 7 meses até entrar em análise. E está há 20 meses em análise. Parênteses. Parte da análise, sim, decorre da necessidade de exigência. Mas não é justo jogar às exigências a integralidade do tempo de análise. Não seria honesto intelectualmente. Como também não é justo deixar de lembrar que os técnicos usam, não intencionalmente talvez, uma tradição de fazer as exigências em prestação. Ele recebe o projeto, ele identifica falhas, mas ele não faz o pedido de todas as exigências no mesmo momento. Ele faz uma exigência, volta o projeto, ele faz outra, e essa outra não é necessariamente decorrente da primeira. Mas por quê, Brito? Porque se deu conta depois que havia uma necessidade de uma segunda, e essa segunda para o relógio, e aí quando vem na segunda, pode vir uma terceira. Não eximimos indústrias de falhas em projetos. Somos parceiros de todos os workshops e temos uma conduta extremamente rígida com os associados. Dever de empresa é entregar projeto bom e completo. Agora, quando ele não é bom ou não é completo, nós entendemos que a exigência poderia ser feita de uma só vez, a menos que, em função da resposta à primeira exigência, decorresse uma segunda exigência, porque aí uma decorrência, obviamente, da lógica. Segundo exemplo, aguarda 9 meses até subir da portaria ao técnico, está em análise há 12 meses. Primeiro medicamento para câncer, aguarda 44 meses para entrar em análise, está em análise há 14. Segundo de câncer, aguarda 6 meses, está em análise há 11. Terceiro de câncer, aguarda 28 meses, a análise ainda não começou. Quarto de câncer, aguarda por 3 meses, está em análise há 12. Quinto de câncer, aguarda por 12 meses, está em análise há 1. Esse é a primeira metade do problema. A segunda metade, senadora Marta, é que uma vez obtido o registro, é preciso obter o preço para que o medicamento possa ser comercializado, inclusive com o governo. E nós estamos com uma nova e brutal fila no registro de preços. Tem havido casos, em média, de 1 ano e já há exemplos de 2 anos. O governo, através da CEMED, tem o direito de fixar o preço que a legislação permite que fixe. Nós não conseguimos entender por que a demora. Não se trata de pedir que fixe o preço que a indústria quer. O que está se discutindo é por que está demorando tanto. Está demorando tanto porque a CEMED foi desmontada. Ela não tem pessoas. A CEMED é a Câmara interministerial com representantes de 5 ministérios: Saúde, Justiça, Casa Civil, Desenvolvimento Econômico e Fazenda. Como é que a gente esquece o mais importante? Isso é um ato falho terrível, senadora. Mas, enfim, esses 5 que devem definir a questão de preços. Eles agora começam a classificar todo pedido de preço, ou quase todo, como caso omisso. E, sendo caso omisso, tem que ir ao grupo de 5. 3 exemplos. O exemplo A, a empresa está esperando há 2 anos e 1 mês. No exemplo B, junho até agora não obteve e assim por diante. Quais são as consequências da demora? O paciente demora para ter acesso, isso ajuda de alguma forma na maldita judicialização, e a competitividade que ajuda ao paciente, ela acaba sendo comprometida. É preciso lembrar, até por justiça, que a Anvisa tem 17 anos, que nesse período ela se tornou uma das agências mais conceituadas do mundo, porque tem um corpo técnico extremamente qualificado, mas que o desafio dela é transformar boas leis, boas regulamentações que a Anvisa escreveu com muita competência, em boas realidades.
Isso depende de algumas condições, e a gente elenca aqui 4. A primeira, eu vou me valer aqui, se me permite, o relator do precedente Jarbas, para estourar um pouquinho, né? A primeira condição é institucional. Eu estou numa fase da vida e numa idade, senador, que já me permito ser muito franco. A Anvisa tem sido vítima de sucessivas e prejudiciais interferências políticas. E isso tem prejudicado o funcionamento da Anvisa e de outras agências reguladoras. A Anvisa tem uma enorme carência tecnológica. Na semana passada, durante 5 dias, a Anvisa não podia mandar nem receber e-mails. E o conserto levou 5 dias. Problema de equipe. A Anvisa cuida de tabaco, saneantes, medicamentos, insumos, dispositivos, agrodefensivos, cosméticos e etc. Tem 2.000 técnicos. O FDA, com um escopo bem menor, tem 14.000. E gerenciais. A Anvisa, o melhor estilo brasileiro, ama o detalhe. Se a gente pode fazer uma regulação com 5.000 detalhes, para que fazer só dos essenciais? E não tem, obviamente, condições de cuidar de tudo. Então, é preciso uma mudança também cultural na Anvisa. Quais são as nossas sugestões em relação ao oportuno e importante projeto do senador Serra, porque provoca esse debate e porque traz algumas ideias muito interessantes? Primeiro, discutir a partir de que ponto deve ser considerada a contagem de tempo. Se do ponto onde o projeto dá entrada na Anvisa ou quando começa a análise pelo técnico. Segundo, a questão da exigência ser feita de uma só vez, a menos que seja uma exigência sobre a exigência. Terceiro, e aí é um pedido de esclarecimento por debates que tem havido, se nesta etapa será apenas, como está escrito, sobre medicamentos. Quarto, eventualmente, soluções para a Anvisa podem passar, e não necessariamente apenas em medicamentos, por uma tentativa de utilizar melhor a federação em termos de Anvisa, né? As relações da Anvisa com as vigilâncias estaduais e municipais são extremamente complexas, difíceis e não funcionam no sentido da descentralização, de uma otimização de recursos, né? Há experiências muito ruins na tentativa dessa integração. Não se consegue avançar na utilização de consultores externos ou de credenciamento de entidades pela própria Anvisa para poder realizar tarefas que a Anvisa continua concentrando e que, a nosso juízo, não são tarefas essenciais à atividade da agência. E, por último, em relação à priorização dos medicamentos, nos ocorre fazer 2 observações, senador Serra, de que essa responsabilidade da classificação devesse ser do colegiado da Anvisa, dada a sua importância. Nós, como associação, não gostamos muito dessa coisa de priorização com base no que eu costumo chamar a experiência Congonhas. Aquele saguão, quando está muito lotado, entrar na fila das prioridades também não adianta. O problema é do saguão. Então, enquanto houver esse volume de processos, até a prioridade acaba não funcionando muito. Mas, enfim, a priorização ela é importante e, a nosso juízo, e salvo o melhor juízo, caberia que fosse a classificação definida pela diretoria da Anvisa. E ainda mais que, eventualmente, houvesse o comando legal apontando critérios para priorização. Critérios que indicassem a preferência para medicamentos ou que aumentem a competição no mercado e medicamentos inovadores, que permitam novas terapias, especialmente para doenças graves e raras, não tratadas com a medicação já existente e em linha com algumas orientações hoje já existentes e aqui referidas pela nossa simpática doutora Clarice. Gostaria, para encerrar, de nos colocar como entidade e como setor, já que aqui estou não falando pelo setor, mas como único do setor, para que se consiga
avançar nessa discussão, que se consiga aprofundar essa discussão, que, repito, não pode deixar a Anvisa nem na condição de obra divina que não se possa discutir, nem na condição de geni a quem se caiba imputar todos os defeitos do que está ocorrendo. A Anvisa completa aos 17 anos avanços importantes e problemas importantes. E nós só vamos avançar se conseguirmos respeitar o que houve de avanço e discutir com muita humildade e franqueza o que ainda há a avançar. E, por favor, não vamos esquecer que talvez não seja mais necessário a Anvisa se a moda pegar.